Tudo bem? Novamente, muito obrigado por estar aqui dando um pouco do seu tempo. Espero que você esteja, pelo menos, entendendo a ideia do porquê da existência desse site, o porquê que eu tenho tudo isso para falar e fiz esses vídeos para colocar no site, porque eu não tenho tempo, eu não tenho como fazer palestras, eu não tenho como defender essas ideias e este ideal de cooperar com as modificações, com aquilo que a gente precisa fazer, e é isso, o único jeito é esse, de chegar até as pessoas. Então, muito obrigado por você estar cedendo um pouquinho do seu tempo e vamos entrar num acordo de seguir o mesmo objetivo, que é o projeto A Moralização da Política. Nesta guia Reconstrução, na primeira guia, a apresentação, eu mencionei uma coisa que, me perdoe, eu vou novamente mencionar, até para situar você bem no que diz este projeto, a moralização da política, porque é neste momento que eu quero apresentá-lo. Ainda de uma forma bem sintética, eu não vou poder apresentar tudo, porque senão esse vídeo vai ter aí mais de 1 hora e ainda não vou dizer tudo, certo? E é por isso que eu estou sempre deixando claro que eu vou estar acrescentando outros vídeos, você vai acompanhando, os vídeos próximos eu quero que seja curto, porque eu vou estar tratando de assuntos polêmicos do momento, e aí a gente vai se conhecendo, você vai me questionando, vai fazendo pergunta, vai ligando, e a gente vai se apresentando, e vamos chegar ao objetivo de começar a mudar as coisas, tá certo? Então aquilo que eu mencionei na primeira guia diz o seguinte: numa reflexão feita por mim, eu cheguei à conclusão de que todos os países que atingiram um nível de satisfação, um nível de evolução, uma condição de dar ao povo uma melhor condição de vida, um país mais honesto, um país menos corrupto, esses países, todos eles passaram por guerra. E aí eu pensei, por quê? O que isso faz? Faz com que as pessoas, como eu disse no primeiro, quando a gente chega no fundo do poço, a única direção que a gente tem é para cima, não tem mais. Ou a gente chafurda na lama e desiste, ou a gente sobe. E eu coloquei esta guia Reconstrução por causa disso. Nós chegamos no momento de escolha. Ou a gente fica chafurdando nesta lama no fundo do poço, ou a gente sobe. E aí, para um país que tem uma democracia como a nossa, que deve ser construída por todo cidadão, para que a gente comece a subir, todos têm que ter o mesmo objetivo. Eu não sei se você já assistiu algum filme que dá bem essa demonstração dessa ideia, de que a gente no fundo do poço tem que se unir. Assistindo o filme uma vez, 3 pessoas dentro do fundo de um poço, eles se deram as mãos, um ficou de costa para o outro, foram subindo um passo atrás do outro, para que eles pudessem pressionar o corpo de um no outro e desse sustentação para aquele passo. Não sei se você está conseguindo imaginar a cena disso que eu estou falando. Então, 3 pessoas de costas um para o outro, dados braços formando um elo de corrente muito forte, cada um colocou um pé na parede, cada um de um lado, aí o primeiro passo, os 3 de uma vez, o segundo passo, o terceiro passo, e eles foram saindo de dentro do poço. Essa é a ideia. Para sair de dentro do poço, o povo tem que estar unido. Nós não podemos, se nós tivermos 3 pessoas dentro do poço, um dizendo, essa ideia não dá certo. Eu não vou fazer nada, eu vou ficar no fundo do poço, porque a lama tem água, a gente come barro e bebe água e a gente vai vivendo. Se não for os 3 unidos, nós não saímos do poço. Nós temos que fazer isso. Esse projeto, a moralização da política, ele tem esse princípio. Primeiro, mostrar para as pessoas de que realmente é possível a gente sair do poço. Depois, juntar as pessoas para trabalharem juntos e fazerem as mudanças que são necessárias. E aí eu vou dar um exemplo para você do que eu penso realmente. Hoje nós temos a campanha de deputado estadual, federal, governador
presidente. O que um deputado estadual pode fazer? Ele só faz legislação, ele só cria leis. Ele não pode fazer outra coisa que não seja criar leis. Ele não constrói hospital, não faz nada, ele vigia o trabalho do executivo. Que nem o deputado estadual vigia o governador se ele está fazendo as coisas do jeito certo. Então, um precisa vigiar o outro, os dois têm que ser honestos. E aqui fora o povo tem que vigiar todo mundo. Não pode deixar ao Deus dará, para que cada um resolva a sua consciência. Senão, o governador oferece um valor para o deputado fica. Na entrevista que eu mencionei na primeira guia, o Tiririca foi entrevistado e falou que quando foi a votação para não investigar o Temer, ofereceram dinheiro para ele. Ele não falou quanto, mas ele falou que é um valor suficiente para resolver a vida de qualquer pessoa. Deixar a pessoa milionária. Olha só, sei lá, 2, 3, 4, 5 milhões para cada pessoa, para o Temer continuar sem investigação. Olha como é que pode um negócio desse. E aí, a gente precisa se unir com o objetivo de resolver isso. E aí, neste exemplo, diz o seguinte, o Tiririca, ele foi entrevistado, nessa entrevista disse que teve mais de 1 milhão de votos, mas não pôde fazer nada. Por quê? Porque estava sozinho. Então, vou te dar uma ideia. Este grupo, que na folha participar, tem um folheto que dá mais ou menos a ideia disso, e tem o folheto indicação, que lá na frente eu vou explicar como é que funciona. Mas aqui, a ideia minha, a ideia nossa de quem está trabalhando junto comigo, é de que a gente crie um grupo, denominamos esse grupo de Os Idealistas. Nós precisamos sonhar e trabalhar, então nós temos que ter um ideal de conserto. E os idealistas, nós queremos atingir um número de 200 mil pessoas. O Tiririca teve mais de 1 milhão de votos, mas ficou sozinho. Então, esse grupo, os idealistas, vão trabalhar juntos. No exemplo, um deputado estadual, como uma pessoa assim como eu, que sou indignado com certas mordomias que eles recebem, vou mencionar auxílio paletó. Vamos acabar com o auxílio paletó? Qualquer deputado sozinho que for votar essa lei não vai ter força para votar. E aí um exemplo, neste grupo, 200 mil pessoas, num dado momento, nós vamos colocar uma lei para ser aprovada e vamos pedir para que cada uma dessas 200 mil pessoas arrume um abaixo-assinado com 100 assinaturas a favor dessa lei. Olha só, vamos pedir para que você pegue a assinatura de 100 pessoas. Você convive com muito mais que isso. Que se a gente pedir várias vezes, vários abaixo-assinados, você pode sempre falar com as mesmas pessoas. Você já pode deixar na sua carteira, como se fosse uma carteira de cliente, 100 assinaturas que em 10 minutos você consegue todas. E a ideia qual é? Quando a gente for pôr essa lei para ser votada, acabar com o auxílio paletó, nós promovamos um abaixo-assinado entre o grupo. Se cada um dos 200 mil cooperar com 100 assinaturas, faça as contas. 10 vezes 200 mil, 2 milhões. 100 vezes 200 mil, são 20 milhões, quase a população do estado de São Paulo. E aí, o representante que for subir lá na tribuna, que for anunciar este projeto, ele vai dizer o seguinte: turma, nós temos um abaixo-assinado na onde consta 20 milhões de assinatura. Isso é impossível? Não é não. Faça as contas. Vamos dizer para eles, quem votar contra esta lei já tem que saber que 20 milhões de pessoas não irão votar nele na próxima eleição. E político só tem medo de uma coisa: falta de voto. Essa é a ideia desse projeto. 200 mil pessoas unidas que promoverão um abaixo-assinado, esse abaixo-assinado com 20 milhões de pessoas, que o deputado não vai votar contra porque ele tem medo. E é em cima disso que a gente tem que fazer. O Tiririca teve 1 milhão de votos, mas não pediu abaixo-assinado para ninguém. Não pediu para mostrar para as pessoas quantas pessoas estavam com ele. E quantos desse 1 milhão e tantas pessoas que votaram nele apoiaram ele em algum projeto?
mandaram um WhatsApp para ele dizendo: estamos te dando força. Quantos apoiaram ele através do Facebook, através do telefone, através de internet? Nós mandamos mensagem, um monte de mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, seja feliz, seja honesto, tenha fé, Deus te ama, os ladrões estão acabando. A gente manda trilhões de mensagens o dia inteiro no WhatsApp, mas não dá apoio para ninguém. Este grupo tem esta finalidade, de juntar todo mundo em torno do objetivo só. E aí você presta atenção no exemplo que eu vou te dar, como é fácil. Digamos que eu, que estou na proposta desse projeto, que estou defendendo esse projeto como se fosse o meu filho, eu arrumo 200 mil pessoas, 2 mil pessoas com o objetivo firmado comigo. 2 mil pessoas é muito fácil, 20 pessoas por dia que eu falar, em 100 dias, 2, 3 meses de trabalho, eu arrumo 2 mil pessoas. E aí olha que conta bonita, se 2 mil pessoas falar só com 20 cada um, que isso pode ser feito em 2 dias, 3 dias, uma semana, essas 2 mil pessoas que eu vou trazer para esse projeto, esses componentes, eles arrumando mais 20 cada um, nós já somaremos 40 mil. Se eles falarem para as pessoas, cada um dos seus 20, falar assim: olha, dá para você arrumar mais 20? Não precisa mais que isso. Eu arrumo 2 mil, se você faz parte desses 2 mil, você arruma 20 e pede para os seus 20 arrumar 20. Seu pai, pai, participa, é um dos seus 20. Pai, arruma mais 20 amigos seus, são a turma. Sua mãe, seu irmão, seu tio, seu cunhado, o dono do bar. Olha só, você só precisa arrumar 20 e pedir para que esses 20 arrumem mais 20. Se eu arrumo 2 mil, dá você arrumando 20, 2 mil vezes 20 são 40 mil, 40 mil vezes 20, 800 mil. E eu estou falando só de 200, estou nem falando de 800. Então, no meio de 800 mil, tirar 200 mil é fácil. A gente só precisa acreditar. A proposta desse projeto é essa. Vamos criar um grupo, vamos engrossar essas fileiras e vamos nos conscientizar de que a gente precisa lutar junto. Todas essas pessoas vão dar as suas ideias, vão fazer as suas propostas, vão tirar as suas dúvidas, vão trabalhar como no exemplo do poço, fazer um elo de corrente forte, 200 mil com a proposta de pressionar as pessoas para que sejam eleitas, aprovadas leis corretas, honestas. Tirar auxílio paletó, tirar gasolina, tirar aposentadoria com 2 mandatos. O cara trabalha 8 anos, se aposenta, acabar com essa farra. Eu sou servidor público, conforme falei, que eu sou funcionário público na rede estadual concursado. Eu, quando fico doente, vou para o servidor. Por que que ele, que eu elegi, vai para o Albert Einstein? Chique pra cacete. Ele tem que ir para o servidor, que nem eu. Certo? Tem um vídeo que eu estou pondo aí, você vai achar na conscientização, que é uma reportagem a respeito do país da Dinamarca. Lá no dado vídeo que ele fala assim: o deputado, ele usa o hospital público. O filho do deputado usa a escola pública, porque ele tem que saber como é que o povo está. E aí ele luta para melhorar a escola e o hospital, porque ele sabe que vai se tratar lá também. Como é que o deputado vai aprovar isso? Se o povo não pressionar, o sem vergonha não aprova. Agora o sem vergonha tem que saber que se ele não aprovar, na próxima eleição, ele pode ser deposto. Ninguém vai votar nele. Dentro desse trabalho de amoralização da política, uma ideia que eu tenho, não sei nem se dá certo, nem se a Constituição permite. Mas a ideia é a seguinte: se um deputado foi eleito, um exemplo, 40 mil votos, se ele for pilantra e ficar provado que ele é pilantra, o que vai acontecer? A gente faz um abaixo-assinado de 40 mil votos mais um, a gente tira ele no impeachment sem precisar terminar o mandato.
O prefeito de São Paulo, o Dória, não foi eleito e agora saiu para concorrer a presidente. Uma outra ideia minha é de que candidato nenhum pode sair no meio de mandato. Se ele foi eleito para uma coisa, ele tem que ir até o final. Ele não pode largar no meio. Agora tem um prefeito lá que não foi eu que elegi. Eu não votei nesse cara. Por que ele vai tomar conta de mim? E o Dória foi lá para a campanha dele para presidente para ganhar mais dinheiro. É um empresário que falou que queria resolver as coisas, mas está lá. Tem um projeto político para a vida dele, que agora ele já está querendo alcançar um cargo maior. Ele já não quer mais ser prefeito de São Paulo, ele só quer agora ser presidente do Brasil. O que ele fez em São Paulo? Eu não sei. Não resolveu muita coisa. Em 2 anos que ele está lá. Nós temos que mudar. Nós temos que acabar com essa política nojenta. No vídeo, na guia conscientização, tem lá um vídeo, assista, que diz como que era a política lá na Grécia, quando foi criada a democracia, a política, que era muito bonito o negócio. Será que não dá certo para a gente agora? Se dá certo ou não dá certo, a gente precisa lutar junto. Então a moralização da política precisa fazer um monte de modificação. Acabar com tanto partido, acabar com tanta palhaçada, com tanta regra, com tanta tudo. Dinheiro que não para de entrar, muito dinheiro que está correndo. Você vê aí um cara, 200 milhões, 300 milhões, os caras só falam de milhões. Agora, eu poderia falar o dia inteiro de ideias que eu tenho. E não adianta nada, porque quem for lá representante desse grupo, se ele não tiver com a turma junto, se ele estiver sozinho, ele não vai mudar nada. Na guia participar, tem lá um folhetinho que está escrito assim: minhas ideias, projetos que eu trabalharia, leis que eu trabalharia. Será que pode? Lá não sei se pode. Tem leis que precisam ser consultadas para saber se pode tudo aquilo. Então hoje um deputado faz uma promessa, mas amanhã ele não pode cumprir porque a lei não permite. Ele precisa saber e ele precisa informar as pessoas, porque senão vão dizer que ele é ladrão, enganador. Se a gente não participar, a gente nunca fica sabendo disso. A moralização da política, a primeira ideia dela é unir, conscientizar de que a gente precisa estar junto. Conscientizado de que realmente só com a união a gente resolve, a gente cria esse grupo muito fácil. Eu falo com 2 mil, 2 mil fala com 20, 40 mil fala com 20, 800 mil. Como eu falo, vamos acabar com o deserto? Para acabar com o deserto eu preciso de 2 milhões, 20 milhões de árvores, 200 milhões de árvores. Se cada um dos brasileiros plantar uma árvore, acaba com o deserto. Bom, então vamos fazer isso. Vamos juntar 200 mil árvores, as pessoas vão verificar que a sombra de 200 mil árvores beneficia o planeta, beneficia todo mundo, e aí as outras pessoas falam assim: não, vamos ajudar. Aí cada um planta uma árvore, 200 milhões, acabou o deserto. Agora, sozinho ninguém acaba com deserto nenhum. Certo? Então é isso. Como eu falei, este vídeo vai ter um comprimento mínimo possível para passar a ideia central do projeto, que é votar as leis e pressionar para que ela seja aprovada. Certo? Vou colocar outros vídeos, este daqui eu vou colocar com uma data junto com os outros, e a partir dos dias subsequentes até o mês da votação, dia 7 de outubro, que é a eleição, a gente vai estar conversando. Ninguém pode falar a respeito de ideias, a respeito de projetos, divulgar nome, número de legenda, nada antes do dia 16 de agosto. O partido precisa fazer a convenção, oficializar a candidatura de uma pessoa. O partido fornece a legenda. Só depois que o partido fornecer a legenda para uma pessoa e avisar o TRE quem é aquela pessoa, é que ele pode dizer. Antes disso, ele não pode falar nada. Então ninguém pode trabalhar de uma forma objetiva, instruindo exatamente como ele vai trabalhar caso ele seja apoiado pelas pessoas, antes do dia 16 de agosto. Então tem muita coisa que eu preciso prender a língua. Depois do dia 16 de agosto eu posso falar à vontade. Aquilo que eu penso, aquilo que está no coração, e fazer do jeito que eu acho que deveria ser.
E aí o que acontece? Tem esse vídeo hoje para preparar você, tem todos os vídeos. E os vídeos que serão datados subsequente, certo? Hoje, dia 30, põe um vídeo. Dia 5 de julho, põe outro vídeo. Dia 10 de julho, outro vídeo. Dia junho, julho, agosto, setembro. Dia 6 de outubro, é o encerramento, é o que eu quero fazer. Eu não posso falar mais nada a partir do dia 5 de outubro, então dia 5 de outubro vai ser o último vídeo. E aí eu preciso da sua cooperação, de estar sempre entrando nesse site, fazendo perguntas, dando sugestões, trabalhando junto, sem muito sacrifício. Você pode fazer tudo isso do seu celular, do seu tablet, do seu computador, na sua casa, no seu escritório, na hora do almoço. É muito fácil. É muito fácil. Se você prestar atenção, é muito fácil. Então está aqui as guias, continue assistindo e a gente vai estar conversando sobre o projeto. O projeto não é só isso não, é muita coisa, mas agora por enquanto eu acho que está bom. Tá legal? Então muito obrigado e lembre-se que povo unido jamais será vencido. Na história do Brasil tem muitos episódios que mostram que o brasileiro unido acabou com a ditadura, que agora tem um monte de idiota pedindo para voltar porque ele não sabe o que passou. Eu sei que eu passei lá, eu tenho idade suficiente para estar lá no meio das confusão. E só quem estava lá, quem morreu, muita gente não sabe nem onde é que estão os parentes que foram enterrados, como no episódio que passou no negócio da Globo, eles jogando gente com peso de pedra no fundo do mar de um helicóptero, apareceu lá no filme da Globo. E isso daí, meu amigo, não é mentira não. E aí o cara está pedindo a ditadura agora, porque está desconsolado. Porque o que ele faz? Ele bota o general para tomar conta, fala isso pode, isso não pode, ele vai lá tocar a vidinha dele, vai ter o prato de comida dele, é isso que o vagabundo quer. Ele quer ditadura porque ele não quer fazer porra nenhuma. E a gente precisa lutar por aquilo que a gente quer. A liberdade que a gente tem hoje foi conquistada às custas de muita gente que morreu. E aí o idiota agora se acha numa situação de querer voltar. Como é que pode um negócio desse? Eu fico indignado com isso. Se ele tivesse o pai morto, o irmão morto, o avô morto por as pessoas da ditadura, eu duvido que ele estava querendo a ditadura de novo. Como eu passei por situações de o exército jogar uma bandeira no chão e falar assim, passa aqui por cima que a gente fuzila. Você não podia nem falar. Hoje ninguém toca fogo na bandeira, tem liberdade para isso, é uma idiotice isso. Mas ele tem liberdade. Ele mostra a indignação dele e faz aquilo que ele acha certo ou errado. Naquele tempo tinha disso não. Vai consultar a história da ditadura real para você ver. Vai lá no YouTube e pede lá a ditadura, você vai ver os vídeos que tem lá. Tá bom? A moralização da política é o que a gente precisa. Moralizar. Quando a gente moralizar a política, automaticamente uma política honesta vai criar hospital honesto, vai criar educação honesta, tudo vai com base disso. O povo vai ter exemplo, o povo tendo exemplo ele vai lutar para ser certo, ele sendo certo, a gente cria um círculo virtuoso. Hoje a gente vive num círculo vicioso. A gente corrompe aqui, o outro corrompe e a corrupção acaba batendo nas nossas costas. Nós precisamos fazer uma bondade aqui, uma bondade para a bondade bater nas nossas costas. E não é isso que acontece hoje em dia. Tá certo? Então vamos lutar juntos. A moralização da política é só o primeiro passo. Vamos nos conscientizar, nos concentrar no objetivo e nos unir. E depois a gente vai trabalhando. Nós não vamos resolver o problema do Brasil nessa eleição. São várias eleições que a gente tem que fazer isso. No primeiro vídeo, lá na primeira guia apresentação, tem um vídeo que está assim, ó, século, décadas e décadas de gente corrompendo, roubando, judiando da gente. Então, décadas e décadas que a gente se omitiu, que a gente não lutou, que a gente precisa fazer agora. Agora, esse negócio de sair na rua, você vê, virou um inferno em São Paulo quando quis aumentar 20 centavos a condução. Agora está aumentando 3, 4 reais a gasolina e ninguém faz nada, faz fila para ir no posto de gasolina. Agora tem um monte de gente metendo pau. Com certeza, uns 3 ou 4 que meteram o pau nos caras que fizeram fila de gasolina, não tem carro. Eu tenho uma bicicleta. Eu posso meter o pau? Não, se eu tivesse um carro, onde é que eu estaria? Estaria lá na fila. Antes das pessoas, como minha mãe, que já faz muitos anos que faleceu,
senta em cima do rabo para falar mal do rabo alheio. Ele tem que entender por que as pessoas tomam certas atitudes e se colocar no lugar dela. Eu não tenho carro, vou meter o pau. Tá vendo? Todo mundo está lá fazendo fila para pagar R$6 de gasolina, é um trouxa, tem que se correr. Mas ele não tem carro. Aí ele fala isso. Se ele tivesse carro, ele falaria? Turma, vamos criar uma ideia do que é certo. Em cima desse certo a gente luta. Um certo que serve para os brasileiros, não para uma classe ou outra. Tá legal? Vamos juntos. Continue assistindo os vídeos todos. Me procure. Eu estou ansioso para receber muitas ligações de pessoas querendo participar deste projeto. Tá? Essa guia participar vai ser um vídeo curto, porque ele é bem objetivo. Eu só vou explicar como você pode participar. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo e vamos trabalhar juntos, tá bom? É isso aí. Obrigado.